Ilustre, agora a gente vai ver um pouco das ferramentas do Photoshop. Então aqui ó, essa aula eu não vou assim explicar detalhadamente cada uma dessas ferramentas, porque a intenção desse curso é mostrar na prática, né? Então durante o curso a gente vai mostrando algumas dessas ferramentas com mais detalhes, explicando exatamente sobre cada uma delas. E agora eu só vou dar uma introdução, tá? Uma introdução nessas ferramentas. Então a primeira aqui você vai encontrar a ferramenta da seta, né? Onde você pode, né, mudar o tamanho dos objetos e também deslocar os objetos, certo? Se você clica e deixa clicado em cima do íconezinho, ele aparece as opções de variações dessa ferramenta, tá? Outra forma de você fazer isso é você segurar é, o Ctrl isso aqui no Mac, tá? Eu não lembro exatamente qual é a tecla que você segura no Windows, para aparecer essa listinha ali, ó. Porque aparecendo essa listinha, quando você clica em qualquer um dos, dos ícones ali, aparece a listagem. A outra forma também de você variar nas opções aqui é você segurar o Alt e clicando, tá? Daí ele vai variando. E também, por fim, sempre vai aparecer aqui no ladinho ah, o atalho que você pode acessar pelo teu teclado, tá? Então, se eu simplesmente apertar a tecla V, ele vai para a seta, que é a tecla que está aqui do ladinho. Se eu apertar o M, vai para seleção e assim por diante, tá? Então, sempre que você quiser consultar qual é o atalho, é só segurar aqui e aparece aqui do ladinho. Então, a segunda ferramenta, que é da seleção, né, a gente vai usar bastante isso, principalmente para reposicionar algum elemento da cena. Você desenhou lá, por exemplo, desenhou esse abacaxi, você quer que esse abacaxi esteja um pouco mais embaixo, né? Então, você vai selecionar esse abacaxi tanto pela ferramenta seleção, sendo ela quadrada ou circular, tem também essas que são de linha, assim, né? Você seleciona uma linha, quanto essa aqui de baixo que é o laço. Esse laço aqui, você vai dizer para ele exatamente qual é a área que você quer selecionar no desenho, né? Então, por exemplo, se fosse esse aqui vai dar uma bagunça que está tudo na mesma camada, mas né, já dá para ver o que acontece. Então, no laço ele tem também as variações aqui, o laço livre, o laço poligonal, onde você vai clicando, certo? E o laço magnético, que ele vai pegando contrastes no teu desenho. Então, se eu clico aqui, ele vai tentar seguir algum padrão. Ele está seguindo o padrão desse fundo laranja aqui, ó. Se eu vier para cá, ele vai seguir esse padrão do contorno da árvore, porque ele está vendo que tem um contraste ali. E ele está tentando identificar os contrastes, tá? Então, essa ferramenta é bacana, só que ela não é a resolução de todos os problemas quando você vai fazer uma seleção. Quando precisa ser muito preciso na seleção, não é ela a mais indicada. A não ser que você tenha uma coisa que seja o preto 100% no branco 100%, né? Daí tem um contraste extremamente alto e aí você consegue fazer uma seleção bacana. Mas aqui ele dá uma seleção legal, mas não é a melhor seleção do mundo, tá? Então só completando aqui só para ver o que sai. Então, por exemplo, se eu quisesse pintar essa área de uma outra cor, então pode ver que ele deixa algumas falhas, né? Mas se você quer uma seleção meio geral, assim, só pegar uma área e te facilitar para fazer essa seleção, essa ferramenta é bem bacana. Então, passando para frente a ferramenta, o atalho, né? O atalho é o L para esses laços aqui. Em seguida vem a varinha mágica. Nas versões anteriores ele tinha um ícone um pouco diferente, mas enfim, a função é a mesma, né? Que é selecionar também áreas que tenham a cor, né, parecido, mesmo tom, assim. Então, nesse caso ele vai selecionar aonde você clicar e ele vai pegar tudo que tem muito próximo desse tom, né? Por exemplo, essa árvore aqui. Então ele pega. Também ele deixa algumas falhas, né? Mas a gente vai usar bastante para pintura,
porque ele vai agilizar muito o processo quando você tem uma grande área para colorir, por exemplo, quer colorir toda essa região da blusa da menina aqui, ó. Eu posso selecionar essa área e com um atalho que a gente vai criar nesse curso, que é uma action, na verdade, eu consigo pintar essa blusa. Só deixa eu pintar essa blusa de uma forma que aqui vai ficar em cima do traço, que o traço está na mesma camada, mas até deixa eu pintar nessa camada aqui, ó. E eu só vou ativar Multiply. Beleza, ó. Então ele fica praticamente perfeito aqui, né? Eu vou mostrar para vocês também como que a gente vai usar essas actions, né? E uma das ferramentas principais para usar essa action é a varinha aqui, né? Que é o W. Então aqui também tem uma variação para você ir pintando, digamos, a área que você quer selecionar, assim. Depois eu mostro isso com mais precisão. A ferramenta de corte, por exemplo, se você quer salvar essa imagem somente essa parte aqui, né? Ele corta, só que ele elimina tudo que está por fora, né? Ficou para fora da seleção. Então tem que tomar cuidado com essa ferramenta. E ela aqui também tem o corte em perspectiva, essa ferramenta de fatia, que geralmente é usado para quem faz site, para quem vai fazer uma página em HTML e tal. Tem a ferramenta conta-gotas, uma das principais ferramentas também na hora da pintura, né? Porque é ela que vai selecionar a cor que você vai usar na sua pintura. Então pode ver que a cor aqui vai mudando aqui também, né? O espectro de cores vai mudando de acordo com o clique, né? Eu clico na área que eu quero selecionar a cor, tá? Ele também tem algumas variações aqui, ok? A gente vai ver isso depois. Tem essa ferramenta que eu chamo de Band-Aid. Band-Aid ele vai, digamos assim, ele vai recuperar, até ele diz aqui, né? Ferramenta pincel de recuperação de manchas, né? Então você clica num ponto de referência e ele vai meio que vai tentar dar uma homogeneizada, não sei se existe essa palavra, mas enfim, ele vai tentar deixar mais homogêneo aquilo que está manchado. Em alguns momentos isso é válido, né? Mas não é sempre que eu uso isso, não. E ele tem também outras coisas aqui que são bastante interessantes, principalmente para quem faz manipulação com fotos e tal. Mas se você tem um desenho que já está chapado, já está tudo numa mesma camada, tem algumas ferramentas aqui que são bem legais, que vão agilizar muito em vez de você repintar tudo, né? Pincel, né? Pincel não preciso nem falar que talvez é a ferramenta mais importante pra gente, que é ilustrador, né? A gente vai falar muito sobre pincéis, vai mostrar como configurar pincéis, vai entrar um pouco mais a fundo nesse tema. O carimbo ele vai replicar, então uma parte do seu desenho, por exemplo, eu quero replicar esse abacaxi aqui. Nessa versão do CS, não lembro agora, CC, ele aparece já uma prévia do que você está replicando aqui, né? Então se eu clico aqui no dedo, ele já aparece aqui uma prévia e é só você riscar que ele, né, coloca aqui. Então é uma ferramenta bastante interessante, né? Se por exemplo você quer fazer uma textura em algum lugar e tem alguma textura para você copiar, olha aqui, ó, certo? Também a gente vai ver sobre isso depois. Pincel histórico, né? Pincel histórico ele é um pouquinho mais complexo porque ele envolve todo o historiograma, né, das suas imagens. Então se você tem muitas alterações, ele confunde um pouco a cabeça, mas eu vou explicar um passo a passo bem prático assim. Eu acredito que você como ilustrador talvez não use muito, quem usa bastante é quem faz manipulação de imagens e fotos e tudo mais. Mas enfim, eu vou mostrar a funcionalidade dele também, que ele recupera parte do teu histórico. Só para dar uma prévia aqui, ó, eu vou tirar a saturação desse desenho e eu vou abrir o aba histórico aqui. Cadê a histórico? E daí eu posso vir aqui na versão, eu coloco aqui o pincel histórico na versão anterior a essa e eu pinto aonde, opa,
e eu pinto onde eu quero que ele recupere, né? Ou seja, recupere essa pintura aqui, mesmo que eu tenha feito uma alteração depois. Beleza? Então, voltando aqui. Aí tem a borracha também muito útil pra gente, né? Pra, principalmente parte de finalização, assim. Tem uma dica muito legal sobre a borracha de você usar, quando você está esboçando, usar borracha em 90%. Eu vou te explicar mais tarde sobre isso, mas é bem legal você ter essa manha de, quando você está esboçando o desenho, usar ela em 90%. Daí tem o baldinho de tinta, né? Acho que todo mundo já está familiarizado com isso também, degradê. E aqui tem a opção também de material 3D que eu não vou abordar nesse curso, tá? Até porque eu realmente não domino essa parte. Daí tem essa ferramenta aqui que tem três opções muito legais, que é a opção de desfoque, opção de nitidez e opção de borrar, né? Bem tranquilo para entender também cada função, né? Borrar, ele vai arrastar os pixels, né? Certo? A opção desfoque vai tirar realmente o foco. Então, ó, vou passando aqui, ó, pode ver que ele vai borrando, vai tirando o foco aqui, né? E a opção nitidez, até eu vou ter que aproximar um pouco aqui para você reparar que ele vai saturando, sei lá, ele vai trabalhando com os pixels para tornar mais nítido uma imagem, né? Então, por exemplo, esse braço aqui ó, que está um pouco borrado aqui, né? Se eu der uma passadinha já, ele dá uma bela de uma trabalhada nos contrastes ali para deixar bem nítido, né? Aqui na árvore também, ó, dá pra... Vou passar um pouco, ó. Ele deixa bem nítido. Então, às vezes é muito válido também. Essa ferramenta é muito legal para acabamentos, né? Super exposição. Ele vai deixar mais claro aquilo que você está riscando, né? E daí você pode escolher aqui entre tons médios, sombras e realce. Eu vou mostrar exatamente como trabalhar com isso depois. A opção de super... Opa! A gente foi na subexposição, que vai deixar mais claro. Agora a super exposição, que ele vai deixar mais queimado, né? Como se fosse mais queimado, assim. Deixa eu colocar num tom médio aqui, ó. Que você vai conseguir ver bem. Ó, então ele vai escurecendo, né? Vai queimando o tom daquilo que você está riscando aqui. Então, só para mostrar mais ou menos o que ele vai fazer. Ok? Agora a gente tem aqui a caneta. Caneta é bem útil para você desenhar formas, né? Formas que vão ser como se fossem shapes, né? Então, por exemplo, eu quero isolar essa parte aqui, né? Eu posso fazer dessa forma. Vou até juntar aqui. Ela é um pouquinho chata para quem nunca mexeu com isso, mas quem veio do CorelDRAW, eu vim do CorelDRAW para quem não sabe, lá há muito tempo atrás, eu vim do CorelDRAW, então essa ferramenta é ótima para você criar seleções, né, bem precisas de algum objeto, ou simplesmente para você definir a cor e trabalhar com a luz e sombra em cima, né, então eu consigo fazer dessa forma também. Certo? É bem bacana. Eu usei muito isso aqui para pintar mesmo, né? Para selecionar cada área do desenho, deixar isso bem isolado para trabalhar de forma isolada com eles. E é ótimo para quem quer desenhar sem a linha, né? Sem a line art, quem quer desenhar só com a luz e sombra. É ótimo essa seleção assim, porque ela separa bem os itens e aí você consegue ter uma precisão muito maior nas divisões, né? Eu vou mostrar também exatamente como a gente pode fazer uma pintura dessa forma. Então, depois da caneta, que a caneta também tem algumas opções, né? Caneta livre, caneta adicionando pontos de ancoragem, e esse aqui que é converter pontos, que é na verdade você pegar os pontos que você criou aqui e conseguir manipular eles. Logo abaixo vem a ferramenta de texto na horizontal,
na vertical. Tem também as máscaras de texto, mas eu geralmente uso o texto e do texto eu faço a máscara. Então não uso muito essas duas últimas opções aqui. A ferramenta de seleção, né? Essa seleção é diferente dessa primeira aqui. Essa primeira é seta, né? É o mover. Agora ele até mudou o nome aqui para mover. E essa aqui é a seleção. Então, por exemplo, no caso de você ter uma forma, como é esse caso aqui, ou se você tiver essas formas, né, padrões aqui também, peraí, deixa eu tirar daqui. Aí. Se eu tiver essas formas padrões aqui também, eu consigo manipular elas tanto aqui, onde você vai arrastar o desenho como um todo, a forma como um todo, quanto nessa outra opção aqui, onde você seleciona exatamente a abinha que você quer mexer, né? Inclusive mudar o sentido dela e tudo mais. Então, na verdade, eu trabalho bastante com o A, né? A ferramenta A, né? O atalho A. Quando eu estou, por exemplo, usando a caneta, fiz aqui a forma, venho com A, já seleciono o ponto que eu quero mexer, já mexo nesse ponto, certo? Então, beleza. Depois disso tem as formas, então os shapes, né? Ou ferramenta de formas mesmo, então retângulo, peraí só um pouquinho, ele tá lá, aí, agora sim, tava blocado ali na outra imagem. Então retângulo, né? Ferramenta de borda arredondada, onde você pode escolher qual o tamanho dessa borda aqui, né? Ferramenta de elipse, ferramenta polígono, também se escolhe a quantidade de lados, né? Até chegando num triângulo, inclusive, né? Aqui posso fazer um triângulo, ok? A ferramenta de linha também eu uso com bastante frequência em alguns momentos, e a ferramenta de forma personalizada, onde você tem aqui uma série gigantesca de formas que não estão todas abertas aqui, então eu vou mostrar também para você como que você consegue abrir elas e disponibilizar para você trabalhar com mais formatos aqui, e também para você aproveitar às vezes algum tipo de forma específica, por exemplo, eu quero essas gotinhas aqui de cima, né? Então é bacana você estar atento para essa possibilidade de já ter vetorizado algumas coisas aqui para você utilizar na sua pintura, na sua arte. Depois disso tem a ferramenta da mão, super útil, né, para a gente passear pela tela. A ferramenta da mão, ele dá aqui um atalho como H, mas eu aconselho você usar simplesmente o espaço, né? Se você segura o espaço, ele vira a mãozinha, solta o espaço e ele volta a ser a seleção, ou a ferramenta que você estava utilizando. Por exemplo, estou com o brush aqui, eu quero pintar lá no óculos dela, barra de espaço, segurei, vou lá para o óculos, beleza, estou aqui no óculos. Né? Então, ferramenta mãozinha pode ser acionada rapidamente pela barra espaço. E a outra ferramenta aqui é o girar tela, né, que é o R. Essa vem na versão CC e nas posteriores, né? Acho que CS6 também já tinha isso, onde você consegue girar a sua tela de trabalho aqui. E se você se perder, putz, eu não lembro mais qual é a direção certa, né? Você pode simplesmente colocar aqui se você vier com a ferramenta selecionada, você pode tanto colocar aqui como 0 graus, né? Que ele volta ao padrão, ou se você segurar o Shift enquanto você roda, ele vai mostrar, vai congelando, né, em pontos específicos aqui, em angulações específicas. Se você olhar ali em cima, né, aqui em cima, ele está aqui em 15, 30, menos 30, menos 45, menos 60, então pontos bem específicos, e inclusive o 0, né, que é quando a setinha vermelha está para cima. Beleza, seguindo aqui tem a lupa, né? A lupa também, em vez de eu chegar aqui e ficar clicando na lupa, eu tenho uma outra forma de mexer com a lupa, que é segurar a barra de espaço, segurar o CTRL,
né? E daí você consegue aproximar ou afastar clicando e arrastando, né? A outra forma de se você simplesmente segurar o espaço e o Ctrl no Windows, tá? No Mac é o Command. Então, se você simplesmente segurar e clicar, ele vai aproximar. E se você adicionar esse conjunto, né, de, de atalho, o espaço, Command ou Ctrl e Alt, ele vira o menos ali, ó. Então eu posso simplesmente clicar e me afastar. Então, quando você está pintando é muito mais prático você fazer dessa forma. Por exemplo, estou pintando aqui, quero aproximar para fazer o detalhe, pinto aqui, quero afastar de novo. Então, é muito mais prático fazer isso do que você pintar aqui, vir na lupa, afastar, clicar de novo no brush, né? Então, são várias dicas para a gente otimizar o tempo, né? E essa é uma das principais funções que eu quero passar para vocês de otimização de tempo, né? De produção, que é muito importante para a gente conseguir resultados melhores com menos tempo, né? Outra função aqui na ferramenta que é muito legal, que eu descobri hoje, e acredite ou não, foi essa daqui, ó, onde você consegue editar a barra de ferramentas. Então, por exemplo, nessa versão do Photoshop, ele vem com a função degradê na frente do baldinho de tinta. E eu uso muito mais o baldinho de tinta do que o degradê. Então é um saco, porque quando eu venho na ferramenta, no G, por exemplo, para acionar o baldinho de tinta, ele sempre seleciona primeiro o degradê, e daí eu tenho que ou vir aqui e selecionar de novo, ou segurar o Shift e ficar apertando até aparecer o baldinho de tinta, né? Então, para ser mais prático, apertar o G e já aparece o que eu quero que apareça, eu consigo mudar a hierarquia, né, das funções aqui. Então, por exemplo, eu posso arrastar isso aqui para baixo, né? Então, toda vez que eu apertar o G, vai aparecer primeiro o baldinho de tinta. Se eu quiser que nunca apareça o degradê quando eu estou usando o atalho, eu posso tirar esse atalho daqui, né? Simplesmente clicar no G ali e deletar, ou criar um outro atalho, ou simplesmente deixar esse atalho, mas deixar ele por segundo. E para as outras ferramentas a mesma coisa, né? Então, se, por exemplo, tem alguma ferramenta que você não utiliza, mas, por exemplo, isso aqui ó, também sempre está, ele vem de origem, ele vem dessa forma, né? Vem a ferramenta de seleção rápida primeiro e a ferramenta de varinha mágica por segundo. E eu uso muito mais a varinha mágica, então eu simplesmente arrasto aqui para cima, dou um OK e daí ele reposiciona aqui, né? Ele vai deixar aqui por primeiro. Então toda vez que eu clicar o G, ele vai abrir o baldinho de tinta. Toda vez que eu clicar o W, ele vai abrir a varinha mágica. Então é muito legal para você colocar de acordo com o que você usa mesmo, né? De acordo com o seu workflow, beleza? Maravilha. Aqui também pode restaurar padrões, né? Voltar para o original e tudo mais. Beleza. Em seguida aqui a gente tem o íconezinho das cores, né? Também eu gosto de deixar as cores abertas aqui, tá? Nesse forma de espectro aqui. Eu vou mostrar para você também como que você deixa essa janela aparecendo aqui. Tem algumas opções. Depende da sua versão do Photoshop, ele não tem exatamente essa opção de ficar aberto assim, tá? Mas se você clica aqui, ó, no quadradinho, ele aparece esse espectro de cores, então fica também fácil de você selecionar a sua cor, né, com mais precisão e tudo mais. E aqui, para você inverter as duas cores, você pode clicar aqui ou simplesmente apertar a tecla X do teclado, que ele vai invertendo as cores. Então isso é muito bom também quando você está fazendo algum tipo de pintura e você está usando duas cores. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. E você quer ir misturando essas cores já. E você só vai usar essas duas cores por enquanto, então só invertendo ali já
já agiliza muito, né? Só apertando o X ele já vai invertendo. E se você quiser zerar, né, ir pro preto e branco, você pode tanto clicar aqui, quanto... Deixa eu pegar cores aleatórias agora. Ok. Quanto clicar na letra D, que ele também vai zerar. Aqui vai deixar o preto na frente e o branco atrás. Se acontecer de às vezes você... eu seleciono a cor, mas ela fica no segundo plano. É porque essa janelinha aqui de segundo plano está selecionada, tá? Isso acontece aqui, ó. Ó, tá vendo que apareceu uma seleção um pouco diferente aqui? Então, se eu selecionar esse verde, ele vai para a segunda cor, né? Então, você simplesmente clique na janela da frente e daí você consegue selecionar a cor que você quer pintar, tá? Logo abaixo aqui tem uma ferramenta que dá máscara, das máscaras. Então, eu vou mostrar para você também como utilizar essa máscara, tá? Opa, peraí. Apertei o botão errado. Então, ele ajuda você a criar máscaras com mais precisão, tá? E se eu tirar essa máscara aqui agora, ele aparece essa seleção aqui que eu criei na pintura, tá? Com a pintura desse negócio vermelho aqui. Então, eu vou mostrar exatamente como usar essa máscara. E pode ser que aconteça também de você estar pintando o desenho lá, de repente, pô, só fica vermelho, eu troco de cor e não vai pra cor, fica vermelho e tal. Pode ser que a máscara esteja acionada, tá? Então, clica aqui, ó. E se você criou algum tipo de seleção com a máscara, aperte em Command D ou Ctrl D no Windows e ele desfaz a seleção. E por último, é o modo de visualização da tua tela, tá? Então deixa eu afastar aqui um pouquinho. Então é o seguinte, ele tem 3 modos de visualização. Modo padrão, que é com a janela do Photoshop sem estar maximizada, né? A segunda forma é a tela cheia, né? Então eu acho bacana esse módulo, porque daí você consegue arrastar a imagem lá para o canto e não tem problemas, né? Porque se você trabalhar da outra forma, ele tem um limite, ele não vai mais para cá na imagem. Às vezes isso é ruim, porque às vezes eu preciso de um detalhe e um brush grandão para trabalhar aqui na bordinha e, enfim, ele trava, né? Ele não sai da tela. Até aqui ele tá até saindo, na verdade. Mas enfim, do outro modo aqui, ele vai infinitamente aqui, né? Vai até o cantinho e tal. E a outra forma é o modo tela cheia, que ele vai deixar os painéis ocultos, né? Então, geralmente isso eu uso se eu for mostrar esse projeto para algum cliente e tal, para deixar mais apresentável, se eu estou com o Photoshop aberto, ou às vezes eu estou, quando eu trabalhava numa agência de comunicação em Curitiba, eu ia apresentar o desenho pro patrão, pro chefe, alguma coisa assim, eu deixava desse jeito que era um pouco mais agradável. E até para você ver o desenho sem poluições, né? Sem todas aquelas coisas que tem aqui no Photoshop. E uma tecla de atalho para você mudar, ficar mudando nessas telas é o F. Então eu uso muito isso, né? Principalmente se eu quero mudar aqui e trabalhar dessa forma, então F é o atalho. Beleza? Bom, abordei sobre todos essas ferramentas, claro que de uma forma bastante superficial, porque durante o curso eu vou mostrar bem detalhadamente cada um deles, né? Cada um não, os mais essenciais pra gente, né? Os que eu uso no dia a dia, na produção dos desenhos e tudo mais. Só uma curiosidade aqui, né? Você pode mudar a forma de visualizar aqui, simplesmente clicando nessa flechinha aqui, né? Para quem gosta de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar com ele bem jogado aqui no canto, bem estreito. Beleza? É isso aí, espero que você tenha curtido essa aula, ok? E a gente se vê na próxima aula. Falou!